Pega sua Bíblia comigo, abre ela no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Que o Senhor venha ter liberdade de ministrar sobre a sua vida, assim como Ele tem ministrado na minha vida também. Eu sei que é por costume nós fazemos a leitura assentados. Você que está de pé, fica de pé. Você que sentou, não tem problema, tá? Fica à vontade. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Misericórdia. Alguém me ajude. Socorro. Como você queira, tá? Queridos, eu prefiro dizer abra a sua Bíblia do que dizer ligue a sua Bíblia, tá? Não tem problema você ler a Bíblia no seu telefone, no iPad, sei lá como que você chama. Mas eu ainda prefiro a Bíblia física. Falei isso aqui hoje pela manhã, que existem muitos lugares onde as pessoas estão morrendo para carregar uma como essa. Existem lugares onde as pessoas estão se escondendo no mais profundo só para ler o que hoje nós temos acesso. Então, não tem problema, querido, você lê, mas eu sempre recomendo a Bíblia física para a gente aprender a folhear, para a gente aprender a ter cada vez mais intimidade com essa palavra que é viva, amém? Então vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28, eu vou ler aqui na minha tradução, mas você pode ler aí na sua, não tem problema. Espera aí que eu não achei não, irmãos, misericórdia. Olha eu, tá vendo? Achei assim, o vento virou a página aqui. Diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Qual dos dois, 30, desculpa. Dirigindo-se ao segundo filho, disse a mesma coisa. Mas esse respondeu: não quero. Porém, depois, arrependido, o que ele fez? Foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. E declarou Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes estão antes de vocês entrando no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Ao passo que os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal acreditastes nele. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Amados, eu quero ministrar essa palavra nessa noite. Eu quero continuar falando aqui sobre a obediência. Nós temos sido ministrados aí durante todo esse mês sobre esse tema, obediência, e Deus tem trago orientações tão claras para nós sobre o desejo, a vontade de Deus, que deve ser sempre a obediência na minha vida e na sua vida. Quando nós vamos observar a palavra de Deus, você e eu, nós vamos nos deparar com a importância que Deus dá para a obediência. E hoje eu quero falar para você um pouco, quero junto com você que nós venhamos caminhar nesse entendimento da palavra de Deus, onde Jesus Cristo aqui mais uma vez ele está contando uma parábola. O que era uma parábola? Jesus ele sempre usava essa figura de linguagem, ele estava falando sempre coisas muito importantes, muito profundas, mas com uma simplicidade, com uma singeleza, em que ele conseguia falar a linguagem de quem estava o ouvindo, e com aquela parábola, ele sempre trazia um significado e a profundidade do que ele queria dizer. Apesar de Jesus ele ser simples, ele ser singelo, Jesus sempre é muito profundo. Jesus ele sempre vai te falar, ele sempre vai tocar o seu coração com simplicidade. Mas você vai observar que é de uma profundidade, até porque não dizer desconcertante. Jesus ele fala nas palavras dele, por exemplo, ele diz assim: olha, não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Amados, olha que palavra mais simples, mas é desconcertante você imaginar que tudo que nós fazemos para Deus é secundário.
Porque primeiro quem te escolheu foi Ele. Então tudo que a gente faz é como resposta àquilo que Ele escolheu fazer primeiro. Mesmo nós não sendo merecedores, mesmo nós sendo pecadores. Sabe, quando eu falei aqui para você que apesar de Jesus poder fazer isso, Ele ser filho de Deus, a maior humilhação de Jesus não foi apenas passar pela cruz, que era uma das maneiras mais humilhantes de alguém morrer. Mas eu acredito que a maior humilhação, a maior demonstração de amor de Cristo foi quando Ele decidiu tomar a forma de homem, de ser humano como eu e você. Porque ao tomar essa forma, Jesus Cristo, Ele estava se associando comigo e com você, querido. Apesar de ser 100% Deus, Ele teve que assumir a forma de ser também 100% homem, para que eu e você pudéssemos vivenciar tudo aquilo que o Pai estava reservando para nós. E eu quero falar para você hoje sobre essa parábola que Jesus contou aqui. Se você pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, se você fazer a leitura por completa desse capítulo, você vai observar que Jesus conta essa parábola no meio de acontecimentos muito importantes. Um desses acontecimentos estava falando sobre a morte de Cristo. Estava falando sobre a crucificação, sobre tudo que viria, sobre tudo que aconteceria. E aquele povo, as autoridades daquele lugar já estavam muito incomodados com Jesus. Porque o capítulo 21 começa dizendo que Jesus faz uma entrada triunfal em Jerusalém. Irmãos, que entrada triunfal que é essa? O povo judeu estava esperando um rei que viria salvá-los. O povo judeu estava esperando um rei triunfante, poderoso, de renome, com uma aparência de rei. O povo judeu estava esperando algo extraordinário. Só que o que acontece? Quando você vai ver aqui no capítulo 21, a partir do versículo 1, começa a contar como que Jesus entrou. Amado, Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador, simplesmente vem numa aparência que o povo judeu não estava esperando. Ele simplesmente não só não corresponde com a expectativa daquele povo, como ele vem quebrando todos os paradigmas daquele povo. Jesus então entra, no versículo 9 está dizendo, versículo 8 do capítulo 21, diz que Jesus entra montado em cima de um jumentinho, passando por meio da avenida principal de Jerusalém. E o povo ia atrás dele, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Irmãos, imagina vocês, que nós estamos numa eleição aqui, e nós passamos por isso. Todos estavam esperando que alguém iria assumir a presidência, não foi não? O que aconteceu? A galera toda caiu do cavalo. Estávamos esperando, quem sabe, o resultado, mas nós não gostamos da embalagem que veio para nós. Quantos de nós rejeitamos aquilo que Deus tem para nós porque não vem na embalagem que a gente quer? Quantos de nós nos recusamos a obedecer a Deus porque eu pedi para Deus e não foi isso que eu pedi para Ele? Calma aí, querido, calma aí. Muitas vezes fazer a vontade de Deus vai confrontar você em todas as coisas na sua vida. Fazer a vontade de Deus vai chocar você e vai chocar as pessoas que estão em volta de você também. E foi assim que aconteceu com Jesus. Logo depois, era uma situação crítica. A Bíblia diz que Jesus chega e purifica o templo. Primeiro o povo não aceitava ele. Ele vem e fala que ele era o filho de Deus. E as autoridades daquele tempo começaram a perseguir Jesus e falar: quem é você para falar que você é o filho de Deus? Quem é você para falar que você é filho de Deus? Quem é você para perdoar pecados? Quem é você para entrar aqui nesse templo? Quem é você para curar no sábado? Quem é você para fazer essas coisas que você está fazendo? E a fama de Jesus estava correndo naquele lugar. Então Jesus agora não era mais João que batizava, Jesus agora começa a batizar. E Jesus mais uma vez confronta o sistema. Mais uma vez ele quebra aquelas autoridades pelo meio, em outras palavras. Mais uma vez ele incomoda aquele povo. E aí então Jesus, ao ser questionado, ao perguntar para ele: mas com que autoridade que você fala que você é filho de Deus?
Com que autoridade você está efetuando milagres aqui, cura no templo? Com que autoridade você está falando aqui? Com que autoridade você está batizando? Você não é nada, você não é ninguém. Então Jesus vem e conta essa parábola que nós acabamos de ler aqui. E Jesus então começa a falar para as autoridades, para aquele povo. E essa parábola é interessante porque ela já começa com uma pergunta. Jesus começa falando: olha, o que vocês acham? Em outras palavras, o que vocês pensam? Qual que é a opinião de vocês? O que lhes parece? E ele começa a contar a parábola. Ele fala: olha, um homem tinha quantos filhos? Diga comigo, 2. Era 3, não? Era 2. E ele falou assim: olha, um homem tinha 2 filhos. E um dia o pai chegou para um dos filhos e falou assim: olha, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ô filho, eu quero que você vai trabalhar lá hoje na vinha. O que aquele filho falou? Sim, senhor, meu pai, eu vou. Só que o que ele fez, irmãos? Não foi. Ele falou que ele ia fazer. Ele logo se prontificou e falou: claro, meu pai, eu vou sim, estou dentro. Só que aí ele não foi. Então Jesus segue contando a parábola. Ele fala assim: olha, e se dirigindo o pai ao segundo filho, ele disse a mesma coisa. Ele falou o quê? A mesma coisa para os 2 filhos. Só que diferente do primeiro, o que o segundo falou? O pai falou: filho, vai trabalhar na vinha hoje. De cara, irmão, ele virou e falou: ah, não vou não. Ô pai, ó, eu não vou trabalhar na vinha não, sinto muito, mas eu não vou trabalhar não. Só, irmãos, que a palavra diz que após ele falar que não ia, ele se arrependeu e foi. Então Jesus na parábola, ele pergunta assim: olha, agora me respondam, qual dos 2 foi obediente? Qual dos 2, amados, foi obediente? O que falou que ia e não foi? Ou o que falou que não ia e foi? O que vocês acham? Hã? O primeiro ou o segundo? O que foi? O que falou que não ia, mas foi. Exato. Jesus respondeu e falou assim: olha, deixa eu falar para você, qual foi que fez a vontade do Pai? O que falou que ia, mas não foi? Ou que logo de cara falou que não ia, mas resistiu, mas ele se arrependeu e foi? E aí Jesus falou assim: olha, foi o segundo. Eles declararam, eles concordaram, falaram: olha, foi o segundo. E Jesus ainda acrescentou e disse: em verdade eu digo que os publicanos e as meretrizes. Sabe o que é uma meretriz, querido? Hã? Meretrizes eram as prostitutas. Meretrizes eram as mulheres de vida fácil. Sabe o que eram os publicanos? Eram aqueles falsos que viviam batendo no peito. Eram aqueles que eram resistentes. Sabe o que Jesus falou nessa parábola? As prostitutas, os incrédulos, aqueles que são resistentes, eles estão entrando no reino de Deus na frente de vocês. Eles estão entrando no reino na frente de vocês, sabe por quê? Porque diferente de vocês, eles ouviram a pregação de João, acreditaram, se arrependeram. Já vocês estão ouvindo, mas não se arrependeram. Querido, eu quero ser bem objetiva no que o Senhor tem para falar nessa noite para mim e para você. Eu quero dizer para você que a obediência, ela vem antes da honra. Não adianta você querer a honra de Deus sem antes você apresentar obediência a Deus. Porque obediência, digamos assim, é a sua obrigação. A obediência é algo que eu preciso fazer. Uma vez que eu decidi andar nos caminhos do Senhor, uma vez que você aprendeu já o que é certo e o que é errado, a obediência é algo que nós precisamos praticar. Agora é o seguinte, a honra é a decisão de você fazer algo mais para quem é digno do louvor e da honra. A Bíblia fala no livro de Efésios, na carta de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim: olha, que os filhos devem fazer o que é com os pais? Hã? Não é obedecer primeiro, não? Os filhos devem
obedecer os pais. E eles devem honrar os pais, ou seja, obedecer é sua obrigação. A honra é você fazer algo a mais. Por exemplo, seu pai fala para você e sua mãe falava para você assim: olha, 11 horas você tem que estar em casa. Se você chegar em casa às 11 horas, é obediência. Se você chegar 10 para 11, é honra. Deus fala para você assim: olha, eu quero que você viva a minha vontade. Obediência é o que Ele espera de nós. Agora, viver a vontade de Deus e viver com alegria é honra ao Senhor. Não fazer por obrigação. Não fazer de qualquer jeito. Sabe, quando nós obedecemos a palavra de Deus, você vai aprender que não são sinais que vão medir o seu sucesso. Não são sinais, não são evidências que vão medir o seu progresso. Mas o que vai medir, o que vai de fato trazer à tona a conta final é a sua obediência e a sua honra ao Senhor. O que mede o sucesso na vida de alguém é a obediência. Não são os seus talentos, não são as capacidades que você e eu possamos reunir, mas é o quanto nós estamos dispostos a obedecer a Deus. E quando eu olho para essa parábola, eu observo que Jesus está querendo ensinar algo para nós aqui, irmãos. E é algo muito precioso e serve para todas as áreas na sua vida e na minha também. Quando Jesus conta essa parábola, Ele está nos perguntando algo aqui. Eu quero chamar sua atenção para isso. O que Ele está perguntando? Ei, querido, você é um ouvinte da palavra, você é um praticante dela? Você é alguém que está ouvindo a palavra, está recebendo, e quando está aqui na igreja, você fala: sim, Senhor, eu quero tanto te servir. Senhor, conta comigo. Mas o que você faz? Você não vai. Existem pessoas que estão lá fora, que talvez você está julgando elas, que se você não mudar a sua vida, elas vão chegar na presença de Deus, no reino de Deus antes de você. Porque o que importa para Deus é a sua obediência e a minha obediência. Talvez a gente é tão crítico a apontar pessoas, a julgá-las e dizer: eu estou na igreja. Ei, querido, o fato de você estar na igreja não torna você um cristão. Eu preciso te dizer, estar na igreja, vir à igreja, não faz de você um cristão. Como você ir no shopping comer um sanduíche não faz de você um sanduíche. Às vezes a gente fica até com a forma, né? Mas você não vira sanduíche. Querido, não importa o que você faça, o que vai valer é a sua obediência ao Senhor. E eu preciso dizer que o que Jesus contou nessa parábola aqui foi o seguinte: existem muitos que estão como esse primeiro filho, e eu quero te dizer, só existem 2 filhos nessa parábola, não existem 3. Ou você é aquele que está falando que vai fazer e não está fazendo, ou você é aquele que, quem sabe, começou mal, começou resistindo, mas se arrependeu, está agradando a Deus e fazendo a vontade dele. Não existem 3 filhos. Aqui nessa parábola, o pai representa o próprio Deus. Jesus estava representando aqui, falando: olha, Deus, Ele tem 2 tipos de filhos. Ele tem aqueles filhos que falam que vão fazer. Ele tem aqueles filhos que estão ouvindo e que até se prontifica em obedecer, fala que vai, mas não vive o que fala. São como a carta de Tiago diz: não são apenas ouvintes, não são praticantes. Ouvem a palavra e como não praticam, na hora que vira as costas, é como um homem que olha no espelho e daqui a pouco já se esqueceu do que viu. Querido, qual tipo de filho você está sendo? É aquele filho que quando está aqui na comoção do culto, quando ouve uma palavra no YouTube, quando você escuta uma canção, você fala: Senhor, eis-me aqui, eu vou te obedecer. Mas no seu coração você sabe que não vai obedecer. Lá no fundo eu já sei, porque a minha intenção é essa, eu não vou obedecer. Então, querido, deixa eu te falar, fala não. Sabe por quê? São as pequenas coisas, são as coisas mínimas que nos tiram da presença de Deus. Talvez você está preocupado com o erro daquele que rouba, que prostitui, que mata, que engana, e está achando que a sua desobediência a Deus não é grave. Eu preciso te dizer que ela é gravíssima.
A partir do momento que você abre a sua boca e que você e eu falamos, mas no fundo não temos a intenção de obedecer, nós somos filhos rebeldes. Deus não abençoa filho rebelde. Deus não abençoa filho desobediente. Ele não deixa de ser seu pai. Ele não deixa de te amar. Mas eu não posso dizer para você que você vai viver um relacionamento com Deus de intimidade. Porque a desobediência, a falta de praticar a palavra, andar desalinhado com o que eu falo e com o que eu faço, é rebeldia ao Senhor. Sabe o que é rebeldia? É quando você desobedece a Deus com intenção. É quando você sabe do que precisa fazer, mas não faz por vontade própria. É quando eu sei o que Deus quer de mim. É quando eu sei o que eu preciso fazer, mas eu falo, quer saber? Eu vou deixar para depois. Querido, esse lugar é um lugar de rebeldia. Sabe, querido, eu preciso falar para você que não há boas desculpas para desobedecer a Deus. Vou repetir. Nenhuma desculpa é boa e aceitável para desobedecer a Deus. Qualquer argumento que você possa usar para desobedecer a Deus não será aceito por Ele. Qualquer desculpa que eu e você, querido, vamos dar, para cada desculpa que você tentar dar, existe uma orientação de Deus aqui te mostrando que existe uma outra opção para você. Falava aqui pela manhã que tanto a obediência quanto a desobediência é um lugar. Por quê? Porque você escolhe entrar e você escolhe sair. Você escolhe ficar ou você escolhe não permanecer. Quando Jesus conta essa parábola, Ele mostra que o que nós precisamos aprender com essa parábola dos dois filhos. O que Jesus queria ensinar para nós, que pregar a palavra é assim, querido. Eu preciso que o Espírito Santo me capacite ao máximo para trazer para hoje, trazer você, para a gente mergulhar nessa história aqui, que ele estava contando lá, há tantos anos atrás, mas ela precisa fazer sentido para mim e para você aqui hoje, agora. Então o que Jesus queria ensinar para nós com essa parábola? O que ele estava querendo, o que ele quer mostrar para mim e para você hoje? Ao usar essa parábola, Jesus está mostrando que Ele quer trazer um impacto sobre a minha vida e sobre a sua vida, para nós compreendermos de que lado nós estamos. A parábola dos dois filhos, por exemplo, é um exemplo específico, relevante, para aqueles que buscam compreender a importância de obedecer e andar em conformidade com a palavra de Deus. Nessa parábola nós vamos conhecer o significado dessa obediência, e eu quero mostrar para você aqui 5 lições principais dessa parábola que a gente precisa aprender. O que Jesus queria ensinar para nós com essa parábola? Primeira coisa que Ele queria ensinar para nós, primeira coisa que nós precisamos aprender aqui com esses dois filhos: não são poucas as pessoas que pelo seu conhecimento, pela sua posição social ou até mesmo pela sua simplicidade, acreditam confiadamente que estão fazendo a vontade de Deus. Não são poucas as pessoas que estão convictas de que estão agradando a Deus, mas baseadas no seu conhecimento, quem sabe na sua experiência de vida. Querido, com que garantia, com base em que você pode afirmar que você está fazendo a vontade de Deus? Com base em que eu posso afirmar que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? É por isso que Jesus então, Ele profere essa parábola. Jesus desejava levar os doutores da lei daquela época, que confrontavam Ele sobre a sua autoridade, dizia: você não é ninguém, você não tem autoridade, você não pode fazer isso. Jesus queria confrontar aquele povo e estava ensinando para eles algumas questões importantes. Primeira questão que Ele estava ensinando: a importância da coerência. O que é coerência? É você estar alinhado com aquilo que você faz, do que você faz. Com o que você fala, tem que estar alinhado com o que você faz. Jesus estava ensinando sobre a importância da coerência. A primeira lição que Jesus traz para nós aqui nessa noite, amados, é: como está a sua coerência com Deus? Como é que nós temos vivido? Estamos só falando ou estamos vivendo aquilo que nós falamos? Somos só meros ouvintes?
Ou já estamos evoluídos para ouvintes e praticantes? Diga comigo, a palavra de Deus é para ser ouvida e praticada. Se você e eu não praticamos, você se esquece. E é por isso que tem muita gente que entra ano e sai ano e está do mesmo jeito. Porque não se lembra de praticar aquele princípio que ouviu. Que deixa eu falar uma coisa para você. Essa parábola nos ensina que Deus valoriza a sinceridade do coração e a ação concreta daquilo que está no seu coração. Um dos filhos disse: eu não vou. Talvez ele falou aquilo no momento porque estava cansado, mas a intenção do coração dele foi expressa quando ele foi. Essa parábola nos ensina que nós não devemos nos contentar apenas com palavras bonitas. Nós não devemos apenas nos contentar com coisas aparentes, mas o que nós devemos buscar é aquilo que Deus quer, é uma integridade que nos leva para cumprir aquilo que prometemos ao Senhor. Meus irmãos, Deus não pede que nós venhamos fazer voto algum, mas se você prometeu e você não cumpriu, você está com falta de coerência com o Senhor. Há uma segunda lição que eu aprendo aqui nessa parábola, é a importância e o papel do arrependimento. Porque a questão, querido, eu conheço muitas pessoas que são muito questionadoras, mas eu conheço pessoas que são questionadoras, mas expressam arrependimento. É diferente. É diferente. Sabe, querido, essa parábola nos ensina sobre o papel do arrependimento. O segundo filho nos ensina sobre o poder do arrependimento sincero. Não é remorso não, querido. Já viu aquelas pessoas que vivem uma vida inteira longe do ente querido, não honra, não obedece? Querido, já cansei de ver isso. Já fiz ofício fúnebre que teve que arrancar a pessoa do caixão. Eu vou com você, porque eu te amo. Vira e fala assim aqui, ó, que mais deu trabalho, o que mais não estava nem aí, o que mais foi rebelde. O que é isso? Remorso. Sabe o que é remorso? Uma tristeza momentânea por algo que foi feito ou por algo que deixou de ser feito. Arrependimento, tristeza por ter feito o que é mal aos olhos do Senhor. Arrependimento, mudança de atitude. Arrependimento é mudança, transformação de mentalidade. Quem se arrepende não permanece no erro. Isso é arrependimento. A segunda lição é essa. O segundo filho mostrou um arrependimento genuíno. E o Pai misericordioso, que representa aqui o próprio Deus, Ele acolhe aqueles que sinceramente desejam corrigir seus caminhos. Meus irmãos, essa parábola nos mostra que Deus não permite que os nossos erros venham definir o nosso futuro. A partir do momento que você pode se arrepender, significa que você pode se levantar de qualquer situação de erro que você esteja. Existe chance para você e para mim. O problema não é você cair, o problema é você não se levantar. E quem não se arrepende não se levanta, porque ele começa a acostumar com o erro. E ele fala, não, aqui é meu lugar, eu nasci para viver errado. Não, você não nasceu para viver errado. Você nasceu para glorificar o nome do seu Criador. Você nasceu para agradar. Você nasceu para fazer a vontade daquele que te enviou, querido. Arrependimento verdadeiro. O arrependimento é uma oportunidade para recomeçar, querido. É no arrependimento que você demonstra uma vontade sincera de seguir a Deus. Foi isso que esse segundo filho mostrou. Na hora ele falou, não vou. Mas depois Jesus falou, ele se arrependeu e foi. E você, querido? Será que nós temos nos arrependido de entristecer o coração de Deus, de estar distante dele, de viver para nos satisfazer? Ou a gente está vivendo com isso como se fosse comum? E seja o que Deus quiser. Estamos acostumados com o lugar do erro. Estamos acostumados com a falta de arrependimento. Não se acostume com aquilo que te destrói. Não se acostume com aquilo que destrói a sua vida. Não abrace aquilo que pode matar você. Não durma com aquilo que pode te destruir.
Não durma, não acorde com aquilo que vai acabar com a sua vida. Infelizmente tem pessoas que estão dormindo abraçados com a desobediência e acordando abraçados com ela, vivendo isso achando que é comum. Terceira lição que essa parábola nos ensina: não julgue pelas aparências. Na prática, o filho aparentemente obediente não cumpriu a vontade do pai. Aparentemente ele foi obediente assim instantâneo. Aparentemente ele ia fazer, ele ia obedecer o pai. Aparentemente era alguém que estava fazendo certo. Não deixe que as aparências te enganem. Enquanto o filho inicialmente relutante, resistente, foi o que obedeceu de verdade, querido. Isso aqui nos lembra de não julgar as pessoas pela aparência, pelas primeiras impressões. Porque eu sou filho de Deus, eu estou na igreja. Ei, cuidado, se não houver arrependimento no seu coração, essa pessoa vai entrar antes de você no reino de Deus. Nós vamos nos surpreender com muita gente que vai estar com Cristo, e vamos nos surpreender com muita gente que não vai estar. Cuidado. Toma muito cuidado com o que você fala. Toma muito cuidado com o que você julga. Toma muito cuidado ao medir as pessoas por aquilo que você pensa ser certo ou ser errado. Essa parábola que Jesus conta mostra que cada um de nós tem uma jornada espiritual, e somente Deus conhece o coração de cada um. A palavra conta em 1 Samuel 16, quando o profeta foi ungir o rei, ele procura então e manda Jessé e fala: traz os meninos aí. Foi chegando os musculosos, fortão, alto, uns escudos com as espadas. Olhava e falava: anta, esse aí vai derrubar um exército sozinho. É um homem de um exército só. O que acontece? Deus falou: não, esse não, esse não, esse não, esse não. Por fim o profeta perguntou: tem mais alguém aí? E o pai falou: tem um coitadinho lá no fundo cuidando de umas ovelhinhas miadas. Só falta ele. A Bíblia diz que tinha uma mesa posta, e o profeta falou: ninguém senta até ele chegar. Sabe o que é isso? O favor de Deus não está apenas no seu esforço. O favor de Deus está no que Ele estabelece no seu íntimo. Aí o Senhor falou: ei Samuel, eu não vejo como vocês veem. Vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração, querido. É por isso que não adianta a gente vestir uma roupa de ver Deus e vir aqui na igreja domingo e achar que está pronto para julgar qualquer um que está lá fora. É por isso que não adianta você querer subir aqui nessa plataforma, falar: eu toco, eu canto, eu prego, porque o que Deus está vendo é a intenção do nosso coração. Ele está vendo o invisível, Ele está vendo aquilo que ninguém mais vê. Foi isso que ele contou nessa parábola. Cada indivíduo tem a sua jornada com Deus, cada indivíduo tem a sua história, e só o Senhor compreende e sabe lidar com cada um. Ele falou: olha, as prostitutas, essas autoridades que estão aí ignorantes desse jeito, orgulhosos desse jeito, estão ouvindo a palavra e estão me obedecendo. Já vocês estão com uma aparência de obediência, mas na verdade vocês estão sendo rebeldes, porque estão falando que vão fazer, mas não fazem. Qual filho é você, querido? Aquele que canta que vai fazer, aquele que prega que vai fazer, aquele que põe mensagem no Instagram que vai fazer, que Deus está na sua vida, mas quando vai olhar a sua conduta, Deus é o último e olhe lá. Qual que é a nossa posição aqui? Quarta lição que a gente aprende nessa parábola: a importância da obediência, a soberania, a preeminência da obediência. Jesus enfatiza a importância da obediência à vontade do Pai. Os dois receberam a oportunidade. O Pai falou a mesma coisa para os dois. Sabe o que isso mostra? Que eu não sou diferente de você. Não é porque eu sou pastora que eu faço melhor que você ou pior. Eu recebi a mesma palavra que você. A minha diferença é que eu me dispus antes de muitos. Então não tem essa, querido, de que eu não sei fazer, não tem essa de que eu não dou conta, não tem essa de que eu não posso, porque tudo se resume na disposição de um coração que quer obedecer.
E aí sim, Ele vai te capacitar. Aí sim, Ele vai fazer tudo o que for preciso. Essa palavra nos ensina que é pela obediência que nós demonstramos o nosso amor e a nossa dedicação a Deus. Ei, querido, não é pelo show, não é pelos aplausos, é pela obediência. Porque Jesus falou: vocês me amam quando me obedecem. Vocês são meus discípulos quando fazem aquilo que eu vos mando. E por último, a quinta lição que eu aprendo com essa parábola que Jesus contou e que nós podemos aprender hoje é que Ele está mostrando uma porta para a transformação. Finalmente, a concluir essa parábola, Jesus afirma que os publicanos, que as prostitutas estavam entrando no reino de Deus antes dos líderes religiosos. É por isso que tem muito religioso que vai ficar para trás. É por isso que tem muita gente que bate no peito, que arrota a santidade. E o que Deus vai querer saber é da sua vida de obediência. É disso que Ele vai querer saber. A quinta lição, Ele mostra sobre uma porta da transformação. Isso mostra que a transformação de vida é possível para todos. Diga comigo: a transformação é possível para todos. Mais uma vez, diga: a transformação de vida é para todos. Agora, quem vai querer? A transformação de vida é para todos, independentemente do passado. Querido, você tem um passado sujo? A transformação é para você. Você foi uma pessoa que as pessoas tinham medo aonde você chegava? A transformação é para você. Você foi um anjo no passado? A transformação é para você. Independente do passado, independente das escolhas equivocadas que todos nós aqui fizemos, porque eu fiz, ou foi só eu? Eu fiz muitas escolhas equivocadas, porém eu entendi que a porta da transformação estava aberta para mim, e eu falei: está aberta, então é por ela que eu vou entrar. Independente das escolhas, Deus valoriza o coração que se arrepende e que se entrega para Ele. Não é sobre os seus erros, é sobre o quanto você se arrepende de tê-los cometido. Não é sobre as suas falhas, é sobre a dependência de estar na graça de Deus e de ser coberto por essa graça de todas as suas falhas e o seu erro. Nesse sentido, essa parábola, ela lembra que a verdadeira mudança ocorre quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Jesus fala aqui, se você observar no versículo 31 e 32, Ele falou: qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles responderam: o segundo. E Ele falou: olha, em verdade vos digo que os publicanos, as meretrizes, as prostitutas, elas estão entrando no reino antes de vocês, porque vocês são líderes religiosos, mas que não se arrependem, não mostram a mudança de vida. Sabe, querido, assim nós podemos afirmar que a parábola dos dois filhos nos mostra que o arrependimento sincero e a obediência são fundamentais na nossa jornada de vida espiritual com Deus. Não existe vida espiritual sem obediência e sem arrependimento. Eu sinto te dizer. Não existe vida com Deus sem obediência e sem arrependimento, querido. Como que Deus vai nos liberar o acesso da graça dEle se não nos arrependemos da nossa má conduta? Se não escolhemos a mudança? Então, por meio dessas 5 lições, nós somos encorajados a buscar uma vida de integridade, de compreensão, de arrependimento e obediência ao Senhor. Por meio dessa parábola, além disso, nós aprendemos que precisamos agir conforme as nossas palavras, para que nós sejamos coerentes, como Jesus nos ensinou a ser. Se você pegar a Bíblia, você pode observar que Jesus nunca, em momento algum, tudo que Ele deixou aqui, Ele nunca mandou a gente ir primeiro. Ele sempre foi e falou: vem após mim. Faça isso. Pode olhar, pode confirmar. Tudo Ele foi exemplo em primeiro lugar. Qual que é a diferença? Vou dar um exemplo para você. Qual que é a diferença de você ser um pastor de ovelhas ou de você conduzir mulas? Sabe qual é a diferença? O pastor de ovelha, ele vem na frente da ovelha. O pastor, ele sempre está na frente da ovelha. Sempre. Por quê? Porque ele primeiro pisa e vê se o terreno está bom.
Agora, sabe como que se conduz mula? Atrás, batendo. Você escolhe qual tipo de liderança você quer para você. Se você quer ser conduzido como mula, ou se você quer ser ovelha. Ter alguém como exemplo. Não eu, mas Cristo. Eu posso ser a sua referência. Agora o seu exemplo precisa ser Jesus Cristo. Por isso ele diz, eu sou. Ele não falou que era eu não, tá? Eu sou o bom pastor. E as ovelhas ouvem a minha voz. Jesus nunca foi atrás e falou, vai lá, deixa eu ver o que você vai fazer. Ele foi primeiro e falou, venham após mim. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sabe por que ele te chamou para seguir? Porque ele está na sua frente. Vou repetir. Sabe por que Jesus fala que você pode obedecer? Porque ele foi na sua frente. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe por que você pode caminhar com Cristo? Porque ele foi, se entregou, e ele disse, eu tive aflições, eu passei por perseguições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci, e vocês também vão vencer, todas elas. Com essa parábola eu quero encerrar aqui. Que seja como exemplo para nós, querido. E que você hoje tome uma decisão. Qual filho de Deus você quer ser? O que está falando que vai fazer, mas não tem feito? E está vivendo em rebeldia? Ou aquele que quem sabe fala, Senhor, não vai dar para mim não, Deus. Mas logo se arrepende e fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo te ouve. Sabe, querido, eu não sei o que o Senhor, Ele está falando com você, em qual área. Quando a gente vai observar aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, a gente vai ter aqui a primeira menção, o Ministério de Louvor, pode subir por favor. A gente vai ter aqui a primeira menção da palavra medo. Livro de Gênesis, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 9, do 6 ao 9. A Bíblia fala assim, olha, e Deus pergunta para o homem, aonde você está? Irmãos, Deus não sabia onde estava Adão, não? Claro que ele sabia. Mas era a chance que Deus estava dando dele se arrepender. O que ele fez? Ele disse, eu tive medo e me escondi. Sabe o que é o lugar da obediência, da desobediência? O lugar de medo. Tem gente que parece filho de pai assustado. Tem medo de tudo. Dá uma analisada na sua vida, pode ser que você está desobedecendo algo que o Senhor te falou. E aí você vai fazer máscaras para você se esconder. Adão e Eva pegaram nas folhas e se cobriram. Por quê? Por causa da desobediência, descobriram medo, vergonha e dúvida. E infelizmente, o primeiro Adão errou, falhou, não se arrependeu. E por isso Adão se escondeu. E Deus falou, quem te falou que você está nu? Mas quem te ensinou isso? Ou seja, aonde é que você está tirando esse negócio de ter medo? Da onde que você está tirando esse negócio de vergonha? Da onde você está tirando isso? Você sabe por quê? Deus te criou a imagem e semelhança dele, certo? Deus tem medo, irmãos? Não. O que fez a gente sentir medo? Pecado. E desobediência é pecado. Quanto mais você andar em desobediência, mais você vai andar com medo. Tem muita gente, amados, que estão se escondendo para não obedecer a Deus. Tem muita gente que está ouvindo Deus chamando no jardim, falando, ei, fulano está caladinho. Fulano está caladinho. Querido, não se esconda de Deus. Sabe, não importa quanto tempo você está desobedecendo a Deus de algo que Ele está te chamando. Mas essa noite eu preciso te dizer, seja como o segundo filho. Mesmo que você falou que não ia fazer, se arrependa e faça o que Deus te mandou fazer. Não seja rebelde. Não seja um respondão. Na carta de Tito, no capítulo 2, versículo 10,
Fala assim, olha, Paulo falou assim, olha, o servo, ele deve obedecer a Deus em tudo. E ele deve satisfazê-lo. E ele não deve ser um respondão. Será que você está sendo um respondão com Deus, irmão? Será que você está fugindo como Adão e Eva fugiram lá no jardim? Só que eu quero te dar uma notícia. Primeiro Adão pecou, caiu, não se arrependeu quando era para arrepender. E por isso o medo se estabeleceu. Só que agora o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio para te salvar. Esse Adão não pecou. Esse Adão não desobedeceu. Esse Adão, através dele, ele diz no livro de 1 João, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Se no primeiro Adão a desobediência definiria a minha vida e a sua vida, agora no primeiro Adão ele diz, não tenha medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Então levanta-te, vai obedecer ao Senhor, ainda que você seja alguém que está resistindo à voz de Deus, ainda que você seja alguém que está com medo, ainda que você tenha passado muito tempo da sua vida desobedecendo, eu preciso te dizer que Deus está te chamando para obedecer ao Senhor, querido. Obedeça ao Senhor, mais vale obediência do que sacrifícios. Porque Deus não te pede sacrifício primeiro, Ele te pede obediência. E quando você obedece, Ele te ensina a sacrificar. Por isso que Ele pediu Isaac. Mas primeiro Ele ensinou Abraão a obedecer. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, que eu te mostrarei aonde você vai. Abraão obedece. Só que agora o que é que Deus ensina para ele? Obedeceu? Vou te ensinar a sacrificar. É por isso que quando você entrega a sua vida para Deus, a desobediência tem um peso maior, querido. É porque você já aprendeu a obedecer. Então agora é hora de aprender a sacrificar. Pastora, sacrificar o quê? Sacrificar o seu tempo, sacrificar os seus recursos, sacrificar a sua vida, sacrificar o seu nome, sacrificar a sua reputação. Porque não há desculpas para desobedecer a Deus. Não há argumento. Ei, querido, eu quero te dizer, você foi feito para ir. Você foi feito para voar. Você foi feito para ser lançado no propósito de Deus. E a desobediência está paralisando muita gente. Fica de pé no seu lugar, querido, eu quero orar com você. A desobediência está deixando muita gente atrofiado no lugar miserável, lugar de culpa, lugar de condenação. Querido, eu preciso dizer isso para você. Nós fomos feitos para ir. Deixa eu te perguntar aqui, quantos de vocês aqui já encontraram um ninho de águia em algum lugar? Levanta a mão. Ninho de águia. Sabe por que você nunca encontrou um? Porque ela procura fazer o seu ninho nos lugares mais altos. Ela procura fazer o ninho dela em lugares mais altos. Outra pergunta, alguém aqui já viu restos mortais de águia? Você já viu? Sabe por que você não vê? Porque quando a águia vai parar, ela não para descansar, porque ela descansa enquanto ela voa. A águia é única espécie que tem na sua aerodinâmica a capacidade nas suas asas de descansar enquanto voa. Sabe o que eu estou dizendo para você? Você descansa enquanto obedece. Você descansa enquanto desfruta da presença. Você não vai se cansar fazendo a vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz, mas aqueles que esperam no Senhor, eles correrão e não se cansarão, voarão como águias e renovarão. Sabe por que você não encontra restos mortais da águia? Porque ela não anda na terra, ela só fica voando no céu. Talvez essa seja a causa de tanto sofrimento. Você está andando demais na terra e pouco no céu. Está pensando demais nas coisas terrenas e pouco nas coisas celestiais, querido. E o Senhor te chamou para ir, não foi para ficar. Por isso Ele falou, Abraão, vai, meu filho. Por isso o Senhor está falando para muitos de nós aqui, querido. A obediência é o que eu quero de você. Quando você tem uma palavra de Deus, você tramita em dimensões diferentes. As pessoas vão dizer, talvez você fala, sou só eu na minha casa.
Se eu pregar, eles vão me chamar de doido. Se eu falar de Deus, eles vão falar que eu estou fanático. Deixa falar, querido. Deixa falar. Porque o que te define não é a sua reputação. O que te define é a palavra e os pensamentos de Deus. Obediência mais sacrifício é igual a honra. Quando você obedece e entrega seu sacrifício ao Senhor, a honra dele é estabelecida na sua vida, na sua casa, na sua família, querido. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar e falar com Deus sobre essa palavra, querido. Qual dos dois filhos você está sendo? Você é aquele que fala que vai fazer, mas está em desobediência? Você é aquele que anda prometendo mundos e fundos para Deus? Ele sabe, querido. Ele está cobrando pessoas aqui, querido. Você pode até esquecer do que você prometeu para Deus, mas Ele manda te dizer que Ele não se esquece. Você pode até esquecer, não vá, foi no momento de emoção. Ei, Deus não te chamou para andar por emoção. Ele te chamou para andar na revelação de quem Ele é. É mais do que o que você sente, é sobre o que Ele diz. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Sabe quando você honra a Deus? Não é quando você traz presentinho para Ele, não. É quando você faz o que Ele te pediu. Doa o que doer. Obedecer a Deus é você entregar tempo para Ele. É você entregar recurso. É você derramar na presença dEle o que Ele está te pedindo. Olha, querido, fale com o Senhor. A obediência é o posicionamento. Qual vai ser o seu hoje? Tu és